Olá, fãs da automação! Sejam bem-vindos ao primeiro episódio de Titãs da Automação. Nós estávamos na semana passada no Reduto do Titã. O cara tem um laboratório na casa dele. O cara tem um verdadeiro clube na casa dele para receber os outros Titãs da Automação. Foi muito legal. O negócio fluiu tanto que até virou uma aula de servomecanismo. Então, fora o podcast, você, fã da automação, ainda tem direito a assistir uma aula prática de servomecanismo. O negócio é incrível. Eu vou mostrar mais ou menos como foi. Não vou mostrar não, né? Primeiro vem o podcast, depois a gente vai liberar a aula de servomecanismo. E antes ainda, nós temos a nossa vinheta. Então, solta a vinheta. Olá, fãs da automação, sejam bem-vindos. Eu estou com o nosso primeiro titã, o Ednei, também conhecido como Joe. E aí, Joe, beleza? Tudo bem, Neto, graças a Deus, cara. Faz tempo que a gente está adiando esse encontro aqui, né, do fãs da automação com o nosso primeiro titã. Por que titã? Joe, quanto tempo faz que você trabalha com automação? Cara, acho que eu trabalho com automação faz mais de 25 anos já, viu? Mais de 25 anos. É que eu sou meio velhinho, né? Então não vou falar qual a minha idade, né? Mas novo não sou, não. Qual é a sua formação, Joe? Minha formação Da faculdade, na vamos faculdade. falar da faculdade. Vou começar na faculdade, né? A minha primeira... Eu comecei, na verdade, fazendo técnico de informática, né? Depois eu fiz a faculdade, eu fiz engenharia de computação, sempre fui apaixonado por automação, e depois eu fiz mestrado e doutorado nisso também. Então, assim, existe uma salvação para aquele que gosta de automação e foi por outro caminho? Com certeza, com certeza. A automação é uma ciência bastante ampla, é que nem o coração de mãe, né, Neto? Sempre cabe mais um, né, mano? Então eu acho que é isso aí. Sim. Lembrando vocês que dentro da automação, algumas pessoas vão para processos, né? Automação de processos, manutenção das automações, que é realmente muito necessário. Controle na parte de manufatura, né? Então você tem várias, né, guarda-chuvas, né, nesse sentido, né? Hoje também a indústria 4.0 também, então você tem várias coisas aí que o cara consegue, dependendo de estar numa área, talvez migrar de um canto para outro, né? Isso aí eu acho que é bastante plausível porque eu falo por mim mesmo, né? Sim, não, é bem legal. Nesse caso, assim, mesmo dentro da automação, dá para migrar entre os guarda-chuvas. Às Com vezes a certeza. sua região propicia Com certeza. uma parte do guarda-chuva, né? Uma tecnologia. Se ela tá em baixa, você pode migrar para outra. Você não precisa ficar preso. Você falou muito a questão da região, né? Por exemplo, você pega aqui, nós estamos aqui falando de Sorocaba, né? Nós temos forte aqui indústria de manufatura, né? Mas dependendo da região que você vai, é outro tipo de indústria. Pode ser uma indústria na área de processo, né? Química, petroquímica e assim por diante. Então as oportunidades estão aí, né? Sem falar, como nós estávamos falando, né? De sistemas de automação de indústria 4.0. A gente pode discutir um pouco mais sobre isso, que eu já vou dar um insight aí. Por exemplo, de sistemas MES e sistema PINS, que é um conceito interessante, que são, vamos falar, dois sub-guarda-chuvas dentro da indústria 4.0, né? Claro, o negócio é muito maior do que isso, mas, como falou, se tem o guarda-chuva principal, você pode ter outros sub-guarda-chuvas e por aí vai, né? E as suas derivadas, né? Com Assim, certeza. só dentro. A semana passada mesmo fiquei sabendo que impressão 3D e modelagem 3D não tem nada a ver. Sim, são coisas completamente diferentes. Pois é, e todo mundo só encarava como o quê? Manufatura aditiva. Com Dentro certeza. dessas ainda tem a subcategoria. Mas Vou fazer outro comentário também, já você falou também, se tem tecnologias novas, né? Por exemplo, você falou da indústria 3D, né, da impressora 3D para você justamente fazer a deposição do material. Também existe também na área de metalurgia, a metalurgia do pó. sim, O cara vai lá, coloca justamente o pó, né? Aquece e faz a estrutura mecânica e por aí vai. Quer dizer, tem várias
técnicas de construção que pode estar utilizando tecnologias novas nesse sentido, né? Muito bem. Ô Joe, se você deu aula, você foi meu professor. Para aqueles que não sabem, o Joe foi meu professor. Faz De um laboratório. A parte. Não é para falar também quanto tempo faz que eu saí da faculdade. Mas assim. Joe, você deu aula por quanto tempo? Eu dei aula no ensino superior por 17 anos, né? Como eu falei para vocês, eu sou um cara apaixonado por controle, né? Eu acho bacana também o controle discreto, que o pessoal chama de controle orientado a eventos, ou também o pessoal fala que é o controle liga-desliga, mas o que realmente eu sou apaixonado... On-off? On-off, né? Contemporizador, que não tira o mérito e é muito importante, né? Você também construir máquinas de estado para você poder resolver problemas, mas o que eu sou apaixonado é controle contínuo, né? E aí você fala controle do tipo P&D, modelagem, Laplace e outras técnicas de controle que a gente pretende talvez estar abordando no dia de hoje aí, que controle é um negócio realmente vai longe, né, se for deixar. Sim, sim. Hoje, principalmente, quando a gente fala de indústria 4.0, o que que é? Não adianta você ter a informação sem você ter o controle daquele processo que está sendo analisado, Com certeza, né? com certeza. Excelente. Ô John, para aqueles que não sabem, eu estou como convidado hoje aqui, tá? Sim. Eu estou no laboratório do Joe. Você vê que é outro nível. Para aqueles que estão vendo lá no Instagram, já viram que ele tem a parte social lá embaixo, com seu arcade privativo, né? Todo o seu clube ali. Mas ele tem um laboratório na própria casa. Quem que tem um laboratório na própria casa? Tem que ser um dos titãs, né? Nós começamos com o Joe. Joe, a lousa tá só de enfeite, né? Os cálculos não sei se estão conseguindo feitos. ver aqui, eu acredito que estão vendo aqui, Depois- mas existe uma lousa aqui, né? Então essa lousa eu utilizo aqui para, como falou o Neto, para fazer alguns cálculos, até mesmo dependendo ao momento, até salvar alguns lembretes, porque tanta coisa na nossa cabeça, né, meu amigo? Eu até marquei aqui no canto aqui o dia que eu tenho que fazer um exame médico para não esquecer, cara. tá nesse nível, Então né? tá, cara, porque é tanta coisa, né? Mas voltando, né, em relação, você perguntou da minha formação, então eu falei que eu fiz a graduação em engenharia de computação, fiz mestrado e doutorado nessa parte de automação e controle, né? Também fui 17 anos professor de engenharia, né? E também nesse período também quando eu era professor de engenharia, o nosso amigo falou que eu sou meio nerd, né? Então, só coisa aqui de Star Wars. Para aqueles que não Star Trek. sabem, eu esqueci a tradicional caneca do fãs da automação. Aqui, ó, aqui, ó. Hoje eu tô com Star Wars. Ó, Star Wars aqui, ó. Ah. Star Trek. E para os caras que falam, eu sou mais fã de Star Trek do que Star Wars. Mas enfim. Não, né? aqui estamos juntos. Isso aí. Tomando aí o nosso cafezinho aí. Mas voltando, e aí eu trabalhei também, não fui só acadêmico, trabalhei bastante na parte de indústria também, trabalhei desenvolvendo máquinas, contando um pouco da minha história, né? Automatização de máquina, utilizando sistemas de aquisição de dados, usava equipamento da National Instruments, usava equipamento da HBM, que é um dos concorrentes da National, né? A gente fazia aplicações, seja em LabVIEW ou até mesmo em C, para usando as bibliotecas para usar sistema de aquisição de dados, né? Também trabalhei bastante com PLC também, tive a oportunidade de trabalhar com PLCs da Siemens, um pouco de Rockwell, e agora no momento eu estou mexendo um pouco mais com PLCs baseados em códices, tanto que como o nosso amigo Neto falou, o meu laboratório aqui, que a gente vai mostrar o nosso PLC aqui, ele é um PLC baseado em códices aí. Tá okay? O Codesys, na verdade, ele está em várias empresas, várias plataformas, né? Nós vimos já no evento que teve a semana passada, nós tivemos um evento onde a Turk apresentou ali o PLC baseado em Codesys, a Siemens, o que vocês vão ver aqui é a ABB, né? Então, assim... Tem vários fabricantes, Beckhoff, Vago, a Rexroth, que é uma marca da Bosch. Então, tem muitos players no mercado que estão convergindo para esse ecossistema. E que é interessante, que ele é um PLC, né? Alguns poderiam chamar de soft PLC, porque queira ou não queira, é um
ou é um Windows ou um Linux, o pessoal está usando hoje geralmente um Linux, de tempo real, boota, e aí levanta o núcleo do Codesys, e aí serve como PLC, tanto que a questão de convergência de tecnologias nesse sentido, como protocolos de internet, OPC, facilita muito por ser uma base Linux, na verdade. Ou né? seja, totalmente baseado em indústria 4.0. Sim. Isso é realmente é bem aderente, eu diria, né? É bem Exato. aderente, é bem aderente. O nosso maior público são de pessoas que estão procurando se encaixar, achar o seu lugar no mercado. Quando você deu aula para mim, você trabalhava em 3 empresas. Exato. Você acha realmente que não tem lugar para o engenheiro trabalhar? Ele tem que ficar só naquele trilho? Não. Eu acredito que o mercado, como eu falar mesmo, ele é bastante dinâmico, né? Então, estão realmente requerendo muitas pessoas com diferentes habilidades no mercado, né? E muitas vezes a pergunta, talvez, que é o que você quer fazer, qual o caminho mais curto para um iniciante? Acabou de terminar o estágio, não foi efetivado, terminou a faculdade, Exato. pagou uma grana alta na faculdade e agora chegou a hora de escolher a profissão para dar o retorno, para trazer um pouco de conforto, pagar as dívidas, que muitos saem com dívidas da faculdade. Com certeza, Neto, com certeza. Então, eu acredito que a solução nesse sentido, né? E mesmo que o cara não esteja feito a faculdade, talvez o cara fez um tecnólogo, né? Que tem ou o seu valor. O pessoal costuma desprezar o tecnólogo. Exatamente. Eu acho que a solução mais nesse sentido aí é o cara buscar justamente cursos específicos. Por exemplo, o cara gosta na área de motores. A gente vai mostrar daqui a pouco o motor que a gente tem aqui. Eu gosto de motores. Então, eu acredito que talvez o cara buscar um curso nessa área de motores. Tá uma coisa, tá fácil, tá atrelado. Por exemplo, inversores de frequência. Para nós que estamos dentro da indústria, acaba sendo fácil porque a gente vai lá e conversa com o fornecedor e consegue o curso. Né? Geralmente é algum fornecedor que está interessado no mercado dentro daquela empresa ou já tem. Então ele vai fornecer o curso para você. Para aqueles que estão fora da indústria, parece brincadeira, mas eles têm dificuldade para encontrar esses cursos. A Septron, que é uma empresa que está no mesmo prédio que a Artec, a Escola Técnica Artec, ela consegue fornecer cursos específicos praticamente em todas as modalidades da indústria 4.0, né, no caso. Mas, assim, eles sentem muita dificuldade em se encontrar, em saber o que realmente gosta. Mas será que eu vou me dar bem com o controle? Não é basicamente escolher um caminho, tentar e ver se gosta, se vai para frente. Qual é o tipo de afinidade que você indicaria para esse aluno utilizar como bússola para falar se a qual parte da indústria... Eu acho que talvez, se o cara fez um curso técnico, por exemplo, ele vai ter uma noção das coisas, né, Neto? Então ele vai ter noção do que justamente, ou dentro de uma faculdade, estudou, sei lá, motores, estudou, por exemplo, controle. O cara gostou justamente da parte de desenho, porque você precisa de projetista também. Sim. Entendeu? Então acontece, o cara, por isso que eu acho que é legal um curso técnico nesse sentido. Porque muitas vezes a pessoa vai lá, tem muito cara que faz a faculdade, faz 1 ou 2 anos, não vê que é aquilo que ele gosta, né? E simplesmente perde, fala português, claro, larga a faculdade e perdeu 2, 3 anos da vida dele, né? Então um curso técnico, mesmo que não seja, né, no meu entendimento, ele não deu, vou falar português claro, não deu o tiro certo de cara, mas valeu como experiência. Porque tudo você utiliza. Exato. Vou te dar um exemplo. Ou até mesmo, seja um curso técnico de, entre aspas, média duração de 1 ano e meio, 2 anos, ou até um curso técnico que você faça numa empresa, seja uma empresa de treinamentos, né, como o Neto comentou, seja no fabricante de equipamentos e por aí vai. Então isso vai te dar, porque quando você é novo, fica mais fácil você ver aonde você vai se acertar, né? Na verdade eu acho que não tá tão ligado com a idade. Não, sim. Assim, é que quando você
já tem um tempo, eu tenho família, eu E isso é um tenho, problema. né? Você fala assim, eu vou comprometer parte da minha renda e coisa e tal. Mas a pessoa tem que entender que um curso é um investimento. Concordo. Isso é um primeiro passo. Outra, mas eu só vou ver teoria. Não é exatamente assim, pessoal. Controle, por exemplo, a teoria bate com a prática. Sim. Né, Joe? Com certeza, com certeza. Eu fui professor seu, né? Dei aula de laboratório para você, mas também teve uma época que eu dei aula também de laboratório E e teoria. teoria. Então, o que acontece? A gente desenvolvia toda aquela matemática lá, perfeito? Uma matemática, por ser um curso de engenharia, de fato é um pouco mais pesado, né? Você está lá no 5º ano, então você está com uma certa capacidade lá, então o cara vai estar vendo transformar Laplace, transformada Z, o cara calcula as coisas lá, variável de estado, e depois ele calculou, por exemplo, o ganho do controlador. E aí, só para terminar o raciocínio, aí o cara vai lá e coloca dentro do teu controlador, vê tempo de resposta e assim por diante, né? Então o cara vê que a teoria bate com a prática, né? Mas daí vem a pergunta, eu preciso fazer isso toda vez? Eu preciso realmente pegar Fazer todo o pesado? cálculo, fazer todo o desenvolvimento? Não. Depende, são duas situações, eu vejo. A primeira situação é aquela história, eu vou controlar, por exemplo, a velocidade esteira de um motor, por exemplo. Um motor tocando uma esteira. Vou falar para você, não é importante se eu for chegar na velocidade de regime da esteira 2 segundos a mais ou 2 segundos a menos. Você não está preocupado na questão de... Porque você vai fazer a partida da esteira uma vez na hora que começa a produção. Concorda comigo? Sim. Ou algum processo nesse sentido. Quer dizer, o start dele, depois que ele entra em regime, né, ele vai lá, sobe, ele entrou em regime, ele vai ficar lá funcionando e vai atender, né? Então, nesse tipo de indústria, não é tão importante. Agora, você vai numa indústria de processo, eu quero fazer um processo, por exemplo, eu fazer uma transformação. Quero pegar o petróleo bruto. É isso. Deixa bem claro para o pessoal o que é uma indústria de manufatura e uma indústria de processo. São 2 tipos de indústria completamente diferentes, né? Indústria de manufatura, o que seria, entre aspas, o mais tradicional que a gente conhece. Seria uma empresa que fala, vou lá e monto uma impressora, por exemplo. Vou lá e literalmente construo um motor. Então ele vai pegar as peças, vai montar, tem uma linha de produção. Um bom exemplo, a linha de Ford, né, que é de carros. Então aquilo é uma indústria de manufatura, né? Os tipos de controle que se utiliza na indústria de manufatura é o que a gente fala academicamente, a gente fala que é controle orientado a eventos discretos. Exemplo, se tal sensor bater nível lógico 1, acione o motor. Deixe o motor executando por 10 segundos. Depois, faça tal coisa. Ligue tal alarme. Desligue motor 1. Ligue motor 2. Então você tem sequenciamento. Passo 1, passo 2, passo 3, passo 4. E operações básicas de liga e desliga. Isso falando a grosso modo. Ok. Isso é controle encontrado em manufatura, que a gente fala que é controle orientado a eventos discretos. E você tem o controle de processo contínuo, que a ideia é você controlar uma variável analógica e não uma variável digital. Quero controlar, por exemplo, a temperatura. Tem um forno, por exemplo, dentro, por exemplo, de uma indústria qualquer. Então, eu quero manter o set point em torno de 300 graus, 400 graus. Preciso manter a pressão em tantos bar. Então você... Por quê? Porque o teu processo químico ou petroquímico exige isso. Por exemplo, quero converter petróleo em querosene. Você tem uma receita, basicamente subir a temperatura, acho que é para 300 graus, não me lembro exatamente, e manter condições de pressão lá. E fazer isso durante um tempo. Então, aí entra a questão da otimização, Neto. Se o cara vai lá, sabe como essa reação química vai acontecer, não interessa que tipo, né? Não precisa só ser petróleo, pode ser transformação química de qualquer tipo. Então, o cara dá o set point no processo. Normalmente, o processo catalisante é a temperatura. E aí o cara mantém aquela temperatura. Ou, por exemplo, eu já trabalhei bastante com forno de
para você alterar a dureza de aço. Você joga um set point, uma temperatura, você deixa lá um tempo o material, dependendo você pode subir o set point para outra, depois você tem que diminuir rapidamente a temperatura do teu elemento, você vai resfriar ele, mas todo momento está controlando a temperatura, isso é um processo contínuo. E aí, dependendo se você sabe o modelo matemático do sistema, você pode ter ganho. E aí, só para terminar o raciocínio bem rápido, como obter o modelo matemático, né? Não sendo Não tem um aplicativo no celular, que nem o pessoal costuma dizer? Você tem até aplicativo de controlador PID, mas você tem que saber lá, tem algumas técnicas de controle que você consegue, mas não existe muita mágica, não. Mas não vou ser hipócrita. Basicamente tem 2 métodos. O primeiro método é você obter o modelo matemático, tá ok? E fazer os cálculos à mão, que é o que a gente faz na faculdade. A segunda, existem empresas que vendem produtos de tuning, de ajuste. Então, eles têm técnicas dentro desses softwares. Algumas são técnicas conhecidas, né? Jogar degrau no sistema para obter, ou rampa para obter o modelo matemático do sistema, seja da sua Laplace, por exemplo, ou até mesmo são modelos de inteligência artificial com sistemas neurais para ele poder gerar um sistema caixa preta e aí então extrapolar o controlador para depois o cara colocar dentro do equipamento dele, seja um CLP, seja um SDCD. Mas aí eu tenho que confiar totalmente nesse sistema. Com certeza. Mas é bom dar um confere, né? É bom, mas cara, os caras vendem caro um negócio desse porque funciona. O cara tá vendendo, ele tá vendendo uma expertise. Certo. Entendeu? Então, eu tive um orientado meu muitos anos atrás que a gente chegou a fazer um sistema desse tipo. A gente pegou um motor, usou uma rede neural para ele ajustar um PID automaticamente. Então, você falava para ele, eu quero tempo de acomodação e tanto, com sobressinal, sem sobressinal, dava as características do sinal, ele ficava por tentativa e erro, né, ajustando o controlador PID. Né? Tanto que quando a gente fez as aulas, quando você foi aluno meu, eu até mostrei para vocês como chutar, entre aspas, um PID para que você tenha um controle. Interpolação. É uma interpolação no fundo. Você comentou sobre o PLC, o SDCD. Certo. Vamos falar primeiro do PLC, depois a gente dá um close, que acho que o pessoal acho que vai querer ver, né? Mas depois vamos falar primeiro o PLC, vamos falar depois do SDCD, características diferentes, e depois eu vou fazer quem sabe um fight. Né? Um fight. Maravilha, vamos comparar entre um e outro. Qual a vantagem? Eu sei porque hoje eu trabalho também com SDCD, né? Então posso dar um pouco... E quando teremos o SDCD aqui? Cara, tô vendo, cara. Esse é que um SDCD, o negócio dependendo... Não que eu tenha 1 milhão, mas o sistema instalado de SDCD começa por 1 milhão, dependendo. Então, ou seja, o tipo de profissional é bem restrito. É um mar azul pro profissional. Para aquele que não sabe, o mar azul é quando a pessoa nada de braçada. Ele pode escolher aonde e quando ele vai trabalhar. Exato. O PLC realmente, por ser uma ferramenta mais acessível, tanto que eu tenho um aqui em casa, não é barato, você sabe disso, mas é possível. Agora, o DCS realmente, ou o SDCD, depois a gente vai discutir melhor, ele é absurdamente mais caro. Mas vamos começar falando do PLC, que você queria perguntar para mim. Comparação, vamos começar o fight. Você acha que começar o fight? Começa. Esse negócio de começar morno... Não, mas eu acho que vale a pena falar do PLC para nós falar aqui ou melhor, vamos falar aqui da prática do nosso PLC. Ótimo. O que você acha? Perfeito. Aí depois já fala do DCS, né? Que é o SDCD, depois eu vou falar como que vai estar aqui as letrinhas aqui. Vamos falar aqui na prática o PLC e assim por diante. Acho que a gente vai ter que ajustar aqui a câmera, né, Neto? Isso. Para aquele que ainda não deu o like, né? Não compartilhou, não tá seguindo o nosso canal, chegou a hora, hein? É bem agora. Então, pessoal, aqui está o painel de controle do Joe. Ele vai explicar elemento a elemento para nós. Por favor, Joe. Ok, então vou começar aqui com o painel que está de cara aqui aberto, né? Então colocamos alguns sinaleiros aqui para mostrar as regras digitais. Aqui a gente vai ver que
Coloquei com cores diferentes porque são áreas diferentes que estão conectadas dentro do PLC. Também colocamos entradas digitais aqui, também uma entrada de potenciômetro e também uma IHM. O potenciômetro está simulando, nesse caso, a entrada analógica. Analógico 0 a 10 ou 4 a 20, né, que são padrões que a gente usa na indústria. Eu tenho esse carinha aqui também que ele mostra a tensão em AC. Entendeu? Tipo a saída, tipo de 0 a 110, de 0 a 220, ele mostra aqui, porque eu tenho outras coisas que já mostrar aqui, que eu tenho saída também de 0 a 100% desses tipos caras aí. Então vamos abrir aqui. Então aqui está o painel, né? Tem aqui os disjuntores, eu tenho aqui um trafo, especificamente porque aqui na minha casa é tudo 110, né? Nesse quarto aqui. Eu vou elevar para 220, a gente eleva para 220, joga em 2 caras, no inversor de frequência, que a gente tem aqui um motor de corrente alternada para tocar, e uma placa de tristor que eu utilizo para fazer esse controle de 0 a 100% em cima de uma resistência, para fazer controle de tipo de temperatura, por exemplo, PID de temperatura e por aí vai. Aqui, voltando aqui, está com uma dúvida, quem é novo não sabe o que é PID, vem de proporcional, integrativo e derivativo, que é uma equação que você tem 3 parâmetros que você ajusta para poder fazer o controle. Então aqui nós temos um driver de motor de passo, eu tenho aqui uma fonte também, eu tenho uma fonte aqui de melhor qualidade aqui, né, da Fênix, para tocar justamente o meu PLC aqui, né? Então eu tenho aqui o meu PLC, que é um PLC da BB, né? O modelo é o PM 5630. Ele não chega a ter um PLC de entrada, eles têm hoje uma linha chamada linha E, que é mais de entrada. Estaria entre uma linha intermediária. Dentro dessa mesma família tem o top de linha, mas a diferença é só mais memória. Então, ele é expansível, né? Ele é expansível. Você pode pôr justamente os cartões para você querer aqui. Então o que acontece? Aqui, nesse primeiro cara aqui, eu tenho uma cabeceira de rede. Essa cabeceira de rede, ela é para a rede Profinet, ok? Aqui eu tenho a CPU, eu tenho justamente um display para eu poder fazer diagnóstico dentro dele. Tenho o cartão de memória. E eu tenho aqui um cartão, um bloco aqui que eu posso estar utilizando para poder fazer as minhas medições. Então aqui eu tenho entradas digitais, DI, Digital Input, eu tenho Digital Output, perfeito, que são as saídas digitais. Também eu tenho nesse cara 4 entradas analógicas, terá um módulo para temperatura, potenciômetro. Também tem saída analógica, também tem AO também, e eles chamam aqui de DC. DC é configurável, pode ser entrada ou saída, você vai lá pelo software. Conforme falte no meio do seu caminho. Claro que você pode colocar por cartão somente de entrada, somente de saída, aí você vai ter que especificar. Esse outro cartão, então esse cartão aqui é o DA501, perfeito? Eu também tenho aqui, nesse cara aqui, um cartão que é o CD522. Esse é um cartão um pouquinho diferente, não padrão, claro que está no portfólio, eles vendem, mas não é normalmente o que você vai encontrar. Eu vejo que tem entrada de contador rápido, que pode ser simplesmente contador, ou entrada encoder, que é para mim medir justamente posição. Tá, ok? E também o cartão, ele tem saídas digitais também, ou entradas também, você pode configurar. E também ele tem saída PWM, viu, Neto? Isso é importante. Isso é importante. Saída PWM, para quem não conhece, vem do inglês Pulse Width Modulation, quer dizer, modulação por largura de pulso. Então você vai poder falar quanto que o sinal está ligado ou desligado. Você falar uma base de tempo, então ele pode ficar lá, sei lá, 20% desligado e 80% ligado. Ou fazer o contrário, 80% ligado e 20% desligado. Então você vai poder modular a energia que você quer entregar para o sistema. Ele fica chaveando. Ou em caso de motores, PWM, que o pessoal fala, eu consigo ajustar a velocidade do motor. O pessoal usa bastante inversor de frequência, eu tenho PWM justamente para isso. Aqui eu tenho uma saída, né, nesse cara aqui, eu tenho... Nossa, ele é um módulo de rede,
Você pode ver que existe aqui o cabo, que está ligado aqui justamente nesse... Qual é a rede que você está utilizando? Estou usando uma Profinet aqui, perfeito? Essa rede aqui está num módulo de rede simples, então ele tem entrada e saídas digitais. Com licença, Neto. Toda. E, como eu falei para você, então, essas 8 primeiras estão no PLC original e essas 4 últimas estão naquele cartão, que é o último, junto com essas outras aqui também. Abre aí pra gente variar. Vamos alterar aqui, ó. Vou alterar aqui todo mundo, ó. Eu altero pra você ali. Ok, mais fácil. Aqui estão aqui os LEDs estão ligando e desligando aqui, perfeito? Indicando justamente a entrada ou saída, tá ok? Claro que depende também do programa que está conectado. Aqui já temos um programa aqui de controlador de P&D do tipo velocidade e de posição em cima de um motor de corrente trifásica que a gente vai demonstrar depois, perfeito? Que a gente vai estar vendo depois um detalhe aqui em cima da própria IHM, tá ok? Para aqueles que não sabem o que é IHM, Vem interface homem-máquina, que é justamente para o cara acordar o saco, colocar os dados que ele precisa dentro do processo. Voltando antes daquela discussão do SDCD e do PLC. Vamos voltar, então, que apresentamos o PLC. Então, o PLC, geralmente, ele é utilizado em que lugar? Em indústrias de manufatura, claro que também se usa em indústrias de processo. Então, acontece, ele trata muito bem essa parte de liga e desliga, né? Mas também pode tratar essa parte de controle de variáveis analógicas muito bem, ok? Mas... em questão de potencial do PLC e do SDCD. Vamos por partes. Vamos ver diferença. Já começou talvez a fazer aquele... Fight. O PLC, dependendo da aplicação, primeira coisa, você vai usar onde? Aplicações locais. Uma máquina, um processo. Eu tenho uma caldeira, eu tenho um reator, eu tenho um controle localizado naquele ponto. Pode ter variáveis analógicas, mas pode ter variáveis digitais. Tá? Então você vai usar um PLC para resolver um problema local. Claro que você pode ter uma indústria muito grande e você pode ter múltiplos PLCs para atacar o seu problema, mas você vai resolver de forma local cada um desses problemas. Então esse é o primeiro ponto. Então o PLC, CLP, né, controlador lógico programável em inglês, Programmable Logic Controller, é para resolver esses tipos de problemas, normalmente problemas de controle discreto, algumas vezes de controle contínuo, embora originalmente o PLC não foi feito para isso, mas hoje você tem PLCs com grande capacidade, como é o caso desse aqui, você consegue estar resolvendo esse problema. Só um adendo, pessoal. A gente fala de indústria 4.0, mas quem revolucionou a indústria 3.0 foi exatamente o PLC. Dá um contexto. Agora, o DCS ou o SDCD, para quem não conhece, em português, SDCD, Sistema Digital de Controle Distribuído, perfeito? Ou em inglês, Distributed DCS, Control System, perfeito? Qual a ideia? Se você olhar um PLC ou um DCS, você não vai saber a diferença dele olhando superficialmente. O enquadramento é o mesmo. É muito próximo. Claro que alguns vão ter um designer diferente, perfeito? A forma como são os cartões, né? Como que vai estar os I/Os distribuídos, mas essencialmente você não vai falar, por causa do plástico que está envolvendo o teu hardware, não vai falar que se é um ou se é outro. Ok? Então... Apesar do pessoal ter colocado DCS num enclausuramento mais bonito, né? Você paga mais caro também. Até Black Piano, vamos dizer. Pode ser também visto dessa forma. Mas voltando em relação ao DCS. Então, fisicamente não parece tão diferente, mas qual a diferença dele? Isso. Primeiramente, ele é focado para desenvolver problemas de controle de malha de controle. Então, ele foi feito originalmente para resolver problemas de variáveis analógicas. Perfeito? Então, ele está lá... Eu tenho o feedback do meu sistema e eu já atuo em cima daquele feedback automaticamente. Que é uma malha P&D, você tem a retroalimentação tradicional, ou você pode ter o pessoal vai falar que é muito comum você falar malha cascata,
que é um P&D em série do outro. Entendeu? Então você vai ter muitos sistemas com SDCD nesse Não se sentido. preocupe, se vocês não estão entendendo, cada um vai ter um módulo, vai ter exatamente uma nova entrevista com o Joe, né, explicando cada uma dessas partes, ok? Não se preocupe, agora é a visão geral. Aí depois vocês podem, talvez, estar sugerindo temas aqui pro colega, como a gente vai estar... Fazendo a sequência. Boa. Mas voltando, né? Então, o DCS, originalmente, o SDCD, foi feito para resolver malha. Quer dizer que ele não resolve controle discreto, liga-desliga? Não, ele resolve também. Porque hoje existe uma convergência. Porque antigamente o CLP só resolvia problema discreto. E o SDCD, a maioria é controle contínuo. Hoje o pessoal classifica isso também como controlador híbrido. Alguns fabricantes, Neto, chamam isso de PAC. Programmable Application Controller. Se eu falar para você que já tinha escutado o PAC, mas não sabia exatamente do que se tratava. Que os caras vendem com a ideia de controlador. Entendi. Só que o SDCD, não vou ser hipócrita, tem vários fabricantes no mercado. O PLC tem ABB, tem Rexroth, que é um braço da Bosch, Rockwell. O DCS tem vários, que tem ABB também, está no meio. Você tem a Emerson, eu trabalho hoje na Emerson. Que mais? Você tem a Invensys. Então você tem vários fabricantes no mercado que oferecem esse tipo de hardware. Mas voltando, ele é focado em malha de controle, perfeito? E para atender, não de forma local, Neto, mas de forma mais abrangente. Não é para se atender uma máquina, mas é para atender um processo, ou melhor, N processos dentro de uma indústria. Por exemplo, uma indústria química ou petroquímica. Imagine, por exemplo, uma Petrobras da vida, para vocês imaginarem. Os caras vão lá, tem vários tanques que vai estar acontecendo o tratamento do petróleo para transformar nos derivados do petróleo. Gasolina, querosene normal, querosene de aviação, perfeito? Então, cada um tem umas receitas para os caras fazerem. Então, eles vão lá e fazem isso aí. Então, você precisa de instalações muito grandes. Se você fosse fazer com o PLC, não ficaria tão barato. Tem que ter o PLC para aquilo, tal. E com o DCS, você vai colocar um único controlador, entre aspas, na verdade são vários, né? Mas uma única arquitetura de controladores, e ele está muito integrado também à parte de sistemas de escada, integrado. Por exemplo, quando você compra, por exemplo, um PLC, você compra o PLC e compra o sistema escada à parte, concorda comigo? Concordo. No caso do DCS, não, é uma solução integrada. Ele já vem o controlador, já vem a ferramenta de programação. Tá, você tem que pagar isso, né, o licenciamento. Okay. Mas só que está lá integrado quem? O sistema supervisório também. De uma forma totalmente integrada, e aí que se torna interessante, Neto. O tempo de engenharia para o cara startar um negócio é menor. Por exemplo, eu tenho aqui o PLC, só para você entender. Eu tenho um sinal que vem de um sensor 4A20. Ok. Eu tenho que pegar aquele sensor, eu vou ter que fazer uma escala para converter o 4A20 para a escala do sensor na unidade de engenharia. Sei lá, de 0 a 20 bar, processo 10 bar, não interessa. Aí eu vou estar controlando uma válvula. Também eu tenho que jogar o final lá. Então eu vou ter blocos dentro do PLC para condicionar esse valor de entrada de 4A20, passar por um bloco equivalente de P&D, ajustar as escalas, tá entendendo? Jogar. Então essa programação se torna importante dentro de um PLC, não tenha dúvida disso, mas ela gera muitas horas de engenharia. Sim. No caso do DCS, isso acaba sendo importado. Já tem muitas coisas mais prontas. O sensor vai estar dentro de um banco de dados. Módulos. Não é só questão de módulos, a arquitetura é diferente, ele está muito mais integrado. O I/O não é apenas um endereço aqui, por exemplo. Ele acaba sendo literalmente uma entidade. É quase uma programação orientada a objeto. Sim. Perfeito? Então você consegue ter uma camada de software de abstração. E nesse sentido você acaba reduzindo as horas de engenharia para a startup disso. Mas é claro que você paga isso por equipamento. Eu acho que merece um programa só sobre DCS.
Com certeza. Mas é só para vocês entenderem o conceito básico disso aí. Então, voltando à questão do fight. Primeira coisa. DCS mais caro do que um PLC. Então, um PLC mais barato. Ponto positivo pro PLC, perfeito ou não? Certo. Só que o DCS é mais Para caro. uma máquina isolada, Perfeito. Agora, PLC. PLC. Uma planta muito grande, DCS. DCS. Geralmente, se a planta for química, petroquímica ou até mesmo híbrida, porque você tem o caso que o pessoal utiliza muito DCS também para a indústria farmacêutica, porque você tem as duas coisas acontecendo lá dentro. Porque você tem o processo que é contínuo para a fabricação do remédio, mas depois tem a questão do você encaixotar, não sei o que, aí se torna muito parecido com uma indústria de manufatura. Então, o controlador híbrido, hoje o pessoal vende o DCS como um controlador híbrido, Atenderia as duas situações. atenderia as duas situações. Mas também, dependendo da situação, o cara pode colocar um PLC lá na situação e vai Ou resolver. seja, é o que cabe no seu bolso. É isso aí. Vamos Mas colocar fechar- para rodar esse cara? Hã? Vamos colocar pra rodar? Vamos, mas antes só para terminar a questão do fight. Ah, Então, eu falando que o tá, eu não quero perder. Se vocês querem ver, eu tô defendendo o PLC e ele tá defendendo o DCS. Não, cara, eu acho que tem espaço para os dois. E aí uma coisa que é interessante, voltando ao então, para coisa grande, o DCS se torna realmente interessante. Se você for pôr na ponta do lápis, cara, já estudaram já isso bastante, se torna para coisas grandes realmente o DCS melhor. Mas tem coisa que o CLP de fato não vai bater. Existe também, não sei se vão falar, PLC de segurança, a gente pode discutir isso mais pra frente. Tem. Nós temos um programa agendado só para isso. Oh, legal, muito bom. Mas voltando em relação ao PLC. O PLC, dependendo, ele tem um ciclo muito rápido de execução. Por exemplo, esse PLC aqui, eu consigo executar coisa em microsegundos. Perfeito? É muito rápido. O melhor DCS vai conseguir 50 milissegundos. Por padrão, 100 milissegundos. Repare que isso é um tempo longo, dependendo do que você for fazer. Numa indústria de manufatura, dependendo de 100 milissegundos é muito tempo. Sim. Agora, um PLC consegue fazer isso muito rápido. Então, quando você precisa de muita velocidade, o PLC é a melhor solução. Local, né? É a solução local. Você precisa de velocidade, então é a solução local. O DCS, nesse ponto, não é tão bom nesse sentido. Porque os melhores DCS vai conseguir 50 milissegundos, que é rápido. Mas vai que eu preciso fazer um negócio que aconteça em 1 mili. Você não vai conseguir fazer. Então, essa que é a diferença que eles estão ao fight. Então, fechando o fight. Esse cara, escabilidade para coisas grandes, DCS. DCS, velocidade, esse cara. Por enquanto eu tô ganhando. Tranquilo? Você ia fazer mais algum comentário aí, Neto? Não. Vamos ver aqui agora, vamos mostrar a aplicação que está rodando aqui. Ah, essa aplicação aqui, ó. Você explicou toda a parte industrial, mas eu tô vendo que tem um Raspberry aqui, né? Muito bem, não sei se o pessoal está conseguindo enxergar aqui dentro da distância, tem um Raspberry. Em vez de colocar uma IHM de fato industrial, o dinheiro estava abaixo, acabei colocando uma Raspberry aqui que atende muito bem. Né? E ficou bonito. Ficou bonito. Vou pegar aqui para a gente poder discutir ela que é justamente, vou falar mesmo, touchscreen, essa IHM. Aqui, né, com o encoder e esse suporte aqui que nós estamos vendo 2 furos aqui. Com esses 2 furos a gente vai ter uma noção boa do ângulo que se encontra no sistema. Perfeito? Então acontece, eu vou dar um set point agora. Hoje está em 360. Vamos dar o dobro? 720. 720. Dá um enter. A gente vai ver set point. Deu um overshoot e estabilizou. E a gente observou justamente o ângulo dar uma volta exato. Perfeito ou não? Vamos fazer agora o sentido contrário. Ó. Por aqui agora. 160. Vou dar aqui um OK, a gente vai aqui observar o ângulo voltar, ó. Ó. Deu o overshoot é justamente isso aí. Ele passou do sinal, é o sobre-sinal, perfeito? Passou do valor de referência. Ele está estabilizando. O que a gente vai também aqui observar também
que o controlador, como ele está rodando, eu tenho aqui justamente, eu posso aplicar uma carga. A gente vai poder aqui observar eu aplicando a carga, que é modificar o ângulo, olha aqui, ó. Mas para mim fica difícil de segurar acima de uma coisa. Dá para até ouvir o motor fazendo esse barulho, ó. Ele oferece, então, no caso, uma resistência Exato. contra o seu movimento. Exatamente, que é a ideia. O controlador, se você mandou um set point para um determinado ângulo, ele tem que ficar naquele ângulo. Eu tiro do ângulo, mas ele volta. E quanto mais longe, fica mais difícil eu fazer. E tanto que a gente observa isso no próprio gráfico. Perfeito, pessoal? Claro que para poder fazer isso, o controlador já foi ajustado. Aqui estão os ganhos do controlador. KP tal e tal D, que a gente pode estar discutindo isso com mais propriedade em outro momento. Perfeito? Beleza, entendi a parte do motor, encoder. Nosso controle sendo realizado, monitoramento sendo feito pela IRM. E o que é isso aqui? Explica para mim. Isso aqui é um brinquedo meu aqui, né? Então vocês já viram aqui o painel, né? Que é o centro Eu do vou até controle. gravar, gente, porque eu não tô acreditando no que eu tô vendo que ele tem na casa. Então vocês já viram aqui já o motor, também eu tenho aqui um forno. E agora esse cara aqui é o pêndulo invertido. Proponho vocês verem também na internet, procurar em inglês, inverted pêndulo, que é esse cara aqui. Qual o objetivo desse cara aqui? Como vocês estão vendo aqui, eu tenho um trilho aqui, né? Eu tenho justamente esse cara aqui, que é um carro, e um pêndulo aqui em si. Perfeito ou não? Ok. Olha que ele está totalmente bambo, e ele está. Diferente de um braço de motor que gira e trava, Livre. Vamos dizer que Tá ele é livre. livre. então está totalmente livre. Então, qual é o objetivo desse cara aqui? É justamente eu balançar aqui, ó, eu estou balançando aqui, o pêndulo vai entrar em ressonância, Ok. e aí depois que ele está em ressonância, ele vai ficar aqui na parte de cima. Esse projeto tá pronto já, Bruno? Não, infelizmente não. Estou concluindo. Eu terminei a montagem faz pouco tempo. E aí o que acontece? Peço que você chegue um zoom justamente aqui, por favor. Então, aqui como vocês estão vendo o pêndulo, então a ideia é girar ele aqui, né? Para ele poder estabilizar e coisa aqui. Eu tenho aqui justamente um encoder Ok. para poder medir este ângulo aqui. Também eu tenho aqui o trilho. Aqui eu tenho um motor de passo, que eu falei para vocês, eu tenho um driver. E aqui eu tenho justamente o meu motor aqui, ó. Pode ver que eu tô aqui, ó, a parte, ó, eu giro aqui, ó, dá um zoom aqui. Ó, eu altero aqui a posição com esse motor. A ideia é justamente eu colocar esse pêndulo em ressonância para ele ficar em pé. Também é claro que eu tenho sensores fim de curso para me saber a extensão, para mim poder brincar aqui. Porque é um desafio muito grande na área de controle, né? Você tem um pêndulo simples, que é esse. Tem o pêndulo duplo, que seria um em cima do outro, e tem até o pêndulo triplo, né? Então eu estou aqui de forma mais humilde, colocando aqui para pôr funcionar. Então esse é o meu próximo projeto aqui também. Outra coisa que eu quero fazer, né? Eu tenho aqui a saída do meu motor aqui, eu pretendo fazer aqui, ó, nessa parte aqui do meu laboratório aqui, eu vou colocar umas vigas aqui para me pôr uma ponte rolante aqui. Eu quero fazer um controle, né, vetorial em cima do inversor de frequência, para a gente poder trabalhar com algumas coisas a mais aí. Então, o pessoal tava falando sobre o Rey, mas a grande questão é o que aconteceu com os outros Jedi que o Luke tinha ali e tava treinando. Não era só o Kylo Ren e tal. Sim, né? E outra, você teve outros, tanto no universo expandido, você sabe que o Luke teve uma esposa, se não me engano, também. Exato. Foi Mas totalmente. não é a Jedi lá de cabelos brancos? Não, era ruiva. Era ruiva. Ah, tá. Era ruiva. Na verdade, ela era aprendiz do Anakin, né? Eu acho que é. Não, aí é outra. Essa é A Ahsoka. Então, eu tô falando da Ahsoka porque Mas nós vimos no Mandaloriano que ela tava viva, ela sobreviveu ao... Mas não é mais Jedi. Sim, ela deixou. Mas o ensinamento tá ali. Ó, Né? Uma vez que você é engenheiro, você... esse aqui não é. Já Já tá podendo, já né? tá gravando, já? Vamos dar continuidade? Top. Muito bem.
Joe, foi um enorme prazer para os fãs da automação, Pô, legal, né? Tá fico vendo aqui, feliz. conhecendo o seu laboratório, ver que você, na verdade, leva a sério isso. Apesar de você não estar mais no mundo acadêmico, tá na parte da indústria, mas a gente vê que você continua os estudos, né? Muito legal para nós. E isso mostra o quê? Que falta esse tipo de profissional, né? Que é interessante o profissional cada vez buscar o quê? Conhecimento. Porque qual é a impressão que as pessoas têm? Que a automação veio para tirar o emprego das pessoas. Mas nós sabemos que a automação, na verdade, veio para exigir pessoas melhores para Mais os projetos. qualificado. Com certeza. Eu concordo com você em gênero, número e grau, viu, Neto? Justamente isso, né? Eu acredito que os empregos não acabam. Eu acredito que os empregos migram de lugar. Você cria oportunidades, né? E você pode realmente estar explorando isso, entendeu? Eu acredito que é justamente isso. Os empregos não acabam, eles migram. Justamente a gente tem que ficar antenado Sim. com essas oportunidades para poder dar sequência. Né? E sempre a gente reforça o quê? Que é importante a pessoa saber o que ela gosta, o que ela tem mais afinidade, o que vai fazer ela feliz, né? Ou até mesmo, vamos partir inicialmente, que diz que a paixão vem depois pela profissão, Sim. ver aquilo que incomoda menos Sim. e migrar para aquilo, Sim. né? Mas assim, os planos de automação foi um grande prazer de apresentar Eu nosso agradeço. primeiro Titã. Nós teremos outros Titãs ali e depois a sede, né, será aqui na. Vamos fazer o Recanto dos Titãs, né? Vamos fazer um evento aí com todos aí. Todos vão estar convidados aí para poder dar uma sequência aí. Tá? Inclusive você, fã da automação, vai estar participando através do nosso canal, né, e ver exatamente o que tem a agregar cada um desses profissionais, que eles são ícones na área deles. O Joe aqui com a parte de controle, né? Vocês viram que não, a sua formação inicial não é um empecilho, né? Engenheiro, né, da computação, hoje trabalha com controle, então o leque é inesgotável, né? Com certeza. O que a gente não pode parar é parar de estudar. Sempre tem que estar acompanhando, vendo as tendências. É Por aí que, vai. como o pessoal diz, o mundo está girando. Se você ficar parado, você já está para trás. Então você tem realmente cada vez tentar evoluir Com certeza. mais e aprender mais sobre a área que é do seu interesse. Exatamente. Eu acredito que é aquela história. Você conhecer um pouquinho das coisas, mas especializar em alguma coisa, né? Ah, gosto de motores, gosto de inversor de frequência, gosto de servomotor, gosto de controle, entendeu? Né? Ah, quero especializar, por exemplo, em PLC, em SDCD, quero... Não, tem dúvidas. Viu? E essa área remunera bem? Porque assim, o jovem está entendendo o quê? Eu vou virar um influencer, vou fazer alguma coisa do tipo para ganhar bastante e rápido. Mas a gente sabe que tem pessoas que eles não têm a desenvoltura, ou então, vamos dizer, realmente não está preparado para esse tipo de mercado, mas é um excelente engenheiro, um excelente tecnólogo ou técnico. Você acha que tem campo para você ganhar relativamente bem nisso? Com certeza, cara. Eu acredito que tem muita coisa nesse sentido. Outra coisa, técnico instrumentista também, né? Que você tem muito, dependendo do segmento da empresa, que o cara só está focado justamente com instrumentos, calibração, né? Então acontece, o leque é muito grande e está faltando profissional no mercado. Eu vejo lá dentro da minha empresa, lá, a gente não está conseguindo contratar, vamos falar mesmo, perfis que a gente precisa lá. Por quê? Porque realmente o mercado está aquecido, e devido disso, né, que eu vejo lá, os caras têm que tirar a cara de outra empresa para poder fazer o negócio, porque realmente está complicado. Um amigo nosso da faculdade, Michel Mir, por exemplo, ele teve que montar um centro de treinamento na empresa dele, na Intec,
poder realmente conseguir o tipo de profissional no perfil que ele desejava. Estava conversando com outro, essa semana, com um colega meu, você conhece ele, o Alex Jabelli, Sim. foi professor comigo. Que eu acredito que se encaixa num dos titãs. Talvez, com certeza, ele está super bem, ele está trabalhando com parte de automação, uma área que está interessante, Neto, que é a parte de sistemas automotivos, mas não é tipo o cara numa oficina, não. É desenvolver o sistema de controle que está dentro de uma ECU de um carro. Tanto que no Brasil está tendo falta desse profissional, porque você tem muitos. Não sei se já ouviu falar de hidrogênio verde já. Então, para quem não sabe, hidrogênio verde é você produzir hidrogênio de forma verde. Basicamente, os caras usam eletrólise e a ideia é você usar as máquinas eólicas, né, para você poder estar gerando justamente esse tipo de energia. Então, existe uma tendência que o Brasil vai se tornar um grande exportador desse tipo. Então, vai criar um monte de emprego, principalmente no Nordeste. Então, com certeza, como você gás, vai precisar de cara que é instrumentista. Sim. Vai precisar de detecção de vazamentos. Que é risco, são plantas nesse sentido. E a tendência é que eu acredito que talvez pode ter alguma coisa de demanda até de carros elétricos aqui, baseados em hidrogênio, entendeu? Então, algumas empresas falaram que não farão puramente elétricos, que vão fazer com célula de combustível. Que aí entra justamente o hidrogênio. Uhum. Tá? Então, existem várias convergências, acho que a palavra correta seria essa, e vai poder gerar muitas demandas de emprego nos próximos anos aqui no Brasil, né? Tanto na parte de automação, desse altíssimo nível que é o controle e desenvolvimento de ECU, até indústrias. Eu estava vendo lá, justamente lá em Pernambuco, estão fazendo um porto justamente para poder exportar a questão de hidrogênio verde. Excelente, Joe. Grande prazer. Obrigado. Amigo. Simpatia. Né? Fica o convite para o Alex e para os outros titãs. A gente vai apresentando cada um. Cada um vai trazendo essas informações, né? Esse conteúdo que é rico, né? Para o jovem ou até mesmo, né? Vamos dizer, para os quarentões da minha casa que querem mudar de ramo, ver que a demanda está baixa, queira realmente... Com certeza. Uma coisa que eu percebi bastante, existem migrações que são, entre aspas, mais fáceis, né? Você não perde o conhecimento que você já tinha. E você pode aproveitar, exemplo, dependendo, por exemplo, que eu quero ver alguma convergência pessoal de TI indo para TA. Nessa questão, porque você tem uma convergência hoje na área de redes. Sim. Só então, explicando um pouquinho para aqueles que não sabem a legenda, o TI, né, a tecnologia da informação, partindo para tecnologia da automação. Exatamente. E aí acontece. Então, hoje, redes de internet é uma realidade das empresas. Só que também, isso na questão do ambiente de TI. Isso já se tornou também uma convergência dentro também de sistemas de internet de automação. O PLC tem redes de internet. Há tanto a internet tradicional, como a gente comentou também do nosso Profinet. Então, você vai precisar o quê? De switches especiais, entendeu? Como o cara vai fazer essa VLAN. Então, tem muitas questões técnicas que um cara de TI bem antenado pode ter oportunidades grandes nessa parte de TA. Então, cai nessa história, né? O cara utiliza a bagagem dele anterior. Eu acho que TI para TA merece um programa próprio. Com certeza. E a gente escolhe, com certeza, um convidado para passar atualmente nesse sentido, para poder falar alguma coisa, porque existe essa convergência de redes e algumas redes são determinísticas, e outras não são determinísticas, que são casos totalmente à parte. A segurança, cybersecurity, você pontuou muito bem. Então, com certeza que vai dar algum programa, achar um convidado aí. Eu vou ter alguns colegas meus, vamos ver, né, se a gente consegue algum cara aí, né? Sim. Um outro titã aí para falar dessa questão de cybersecurity e também essa questão do... Eu vou tentar fazer essa procura aí, ok? Ok. Muito obrigado aos fãs da automação e fica a dica. Isso aí.